Olá, sejam bem-vindos ao No Age Podcast, o nosso podcast No Limits, que fala de marketing, o marketing de ontem, de hoje e de amanhã. A gente está aqui sempre para contribuir com você profissional de marketing, você empreendedor que quer saber de marketing, todo mundo que precisa entender um pouco mais de marketing, saber que marketing vai além das ferramentas digitais. Marketing começa em estratégia, e estratégia vai para contexto, vai para um monte de assunto bacana e que é o que a gente vai falar hoje no nosso episódio. Então, hoje é um episódio especialíssimo porque temos uma convidada mais que especial aqui. Vamos inaugurar essa fase de convidados aqui também no podcast. E a gente vai falar de um tema muito importante, um grande desafio para a turma de marketing, para as nossas vidas, que é falar do envelhecimento, do amadurecimento da população e de que cada vez mais a gente tem oportunidades aí de negócio com a turma 40+. E para isso, estamos aqui com a Gi. Já vou entrar na intimidade já e vou passar a bola para a Gi para que ela se apresente aqui. Obrigada, Luciano. Obrigada, Fabíola, Carla, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou terapeuta ocupacional, uma ativista da causa da longevidade saudável, uma amante sobre esse assunto. Me debruço hoje, a estudar sobre isso, porque acredito que é o futuro de todos, né? Como o Kalash fala, só não envelhece quem morre cedo. Então, obrigada. E não queremos isso. Não queremos. Se eu tô fora. Eu tô fora. Tô fora dessa. Obrigado, Gi. Obrigado aí pela presença. E aí a gente vai fazer a nossa rodada dos nossos podcasters aqui, os nossos No-Agers. Cada um vai se apresentar aqui. Vamos lá, Carlota. Sou Carla Figueiredo, advisor de Marketing, Branding e Comunicação. E hoje professora da Esquema Business School e Fundação Dom Cabral. Vai lá, Fabíola. Eu sou a Fabíola Regadas, eu sou mentora, consultora de marketing, estrategista também, e sou especializada em vendas. Isso mesmo, tá vendo? Gente de peso, né? Agora eu vou completar o time aqui. Eu sou o Luciano Alto, eu sou estrategista de marca e negócios. Procuro ajudar aí empreendedores, e profissionais 40+, a entenderem a nova economia. Então, sou consultor, mentor, palestrante e estamos aqui reunidos todos com uma boa quilometragem, com bastante experiência para ajudar todo mundo, né? A gente entende que nesse mundo tão complexo hoje, toda ajuda da cavalaria e gente que com quilometragem é bem-vinda. E aí, para começar na nossa conversa, Gi, eu trouxe uns dados aqui que eu acho que são bem interessantes para a gente começar a conversar, né? Então, algumas projeções feitas pela Fundação Getúlio Vargas indicam que 57% da força ativa no Brasil terá mais de 45 anos em 2040. Então, não é só a população geral, não é só o consumidor, mas o mercado de trabalho também vai ter que entender esse passar dos anos aí, né? E já tem estimativas que lá para 2060, 54% terão mais de 40, né? Então a gente tem um mercado de trabalho transformado aí, que sempre foi ligado muito nessa coisa do jovem chegando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho já não vai ser tão jovem, assim como o mercado consumidor e assim como a população em geral, né? E aí, Gi, como especialista aí e apaixonada, né, por esse assunto, como é que você vê isso? Que outros dados você também tem para colocar para ajudar a turma a entender o tamanho do que vem por aí? Demograficamente, nós estamos vivendo a revolução da longevidade. Esse termo ele é bem difundido hoje entre os especialistas da área, exatamente porque estamos vivendo uma inversão dessa pirâmide etária, na qual a população idosa vai ultrapassar, em pouco tempo aí, nos próximos anos, essa força jovem, vamos chamar assim. Tem um dado muito curioso que há pouco tempo eu tive conhecimento, que a cada 20 segundos no Brasil nasce um 50+. Ah, que bacana. Esse dado é incrível. Adorei também, a cada viu? 20 segundos nasce um 50+ no Brasil.
Caramba, E que isso, bárbaro. gente, é uma informação que não tem como ser negligenciada Não. em vários setores da sociedade, né? Você colocou aí a questão do mercado de trabalho, que, claro, traz um impacto, assim, gigantesco para a gente hoje, mas, para além dele, em todos os aspectos da sociedade, nós temos impactos, né? E claro que já temos caminhadas a respeito disso, de políticas, né, que têm sido pensadas e construídas, mas ainda é uma causa que ainda é muito colocada debaixo do tapete, né? Exatamente porque a gente lida com uma situação que nós temos uma dificuldade de falar sobre aquilo que a gente quer negar. Envelhecimento é algo que as pessoas não querem, elas não Exato. aceitam. Não aceitam. Então, não é fácil trazer para a pauta social, política, econômica, algo que a sociedade não lida bem. Então, o etarismo... Nós humanos não lidamos, né? É. São poucas as culturas no mundo que lidam com essa questão do envelhecimento de uma maneira muito natural, Exato. que é para onde todos estamos caminhando, né? E aí, Gi, desculpa te Não, sempre. interromper, mas eu acho que a gente, né, tem essa... Você também entende muito a questão dos paradigmas, Sim. né, que são enfrentados nessa área. Eu queria colocar mais um dado para te devolver. Acabei de fazer essa pesquisa aqui no Google. Vamos lá, ó. Gente, sempre fatos e dados, hein? Segundo pesquisa do MIT, entre as novas empresas de tecnologia que mais crescem, dado de 2022, ano passado, a idade média de seus fundadores era de 45 anos, quando eles criaram as empresas. Os jovens empreendedores do Vale do Silício, atenção, jovens de 45 anos, costumam se destacar quando o assunto é case de sucesso. Né? Então, eu acho que queria, Gi, que você trouxesse esses paradigmas que precisam ser quebrados. Sim. Né? Porque o envelhecimento da população é um paradigma que as pessoas não percebem, né? É um fato, é demográfico, e tem tantos outros paradigmas que a gente precisam ser quebrados, né? Contribuindo aí também, né, que eu também queria, acho que está tudo conectado aí, tem uma questão que é super importante, que é assim, não é só o envelhecimento, né? Não é só o passar do tempo, mas é o passar do tempo de uma outra forma, onde cada vez a gente vai ser produtivo durante mais tempo, onde às vezes a gente vai ter que ter mais de uma profissão ao longo da vida, onde esse dado aqui, né, que eu comecei, também mostra muito essa questão. Tem um envelhecimento da população, das pessoas que estão trabalhando, mas não necessariamente vai ter emprego para todo mundo. E aí, junta com o que a Carla falou, as pessoas vão ter que empreender. Né? E aí, como é que é essa questão? A gente também tem que ter uma outra visão sobre esse passar do tempo, porque vai ter que ser um passar do tempo muito produtivo, né? Sim. E só eu pegar mais uma carona aqui para deixar mais um ponto para você responder para gente. Olá, Igi. Ai, meu Deus. Não, que é o seguinte, é isso que o Luciano falou, assim, as pessoas estão envelhecendo, elas são produtivas mais tempo da vida, mas não vai ter emprego para todo mundo, porque, falando de Brasil especificamente, existe ainda um preconceito contra os 50 mais. Então, alguns empresários acham que um profissional desse porte, ele é caro, então prefere contratar um jovenzinho, falando da nossa área específica de marketing, prefere contratar 2, 3, 4 heads júniors, que custam a mesma coisa que um sênior, só que as empresas não estão percebendo que com isso elas estão perdendo capacidade do negócio. Elas estão perdendo capacidade de marca, elas estão perdendo capacidade de faturamento. De visão de negócio. De visão de negócio. Elas estão perdendo muito porque os estratégicos estão sendo colocados de lado e eles estão se achando em algum outro lugar, né? Perfeito.
Bom, são várias colocações. É muita coisa, né, Gê? Organiza aí. Se eu fugir, vocês me falam. Bom, acho que um dado bem interessante de trazer para começar, aonde a Carla colocou, no Brasil, em 2006, nós tínhamos 4,4 milhões de trabalhadores 50 mais. Em 2021, esse número pulou para 9,3 milhões. Nossa! Dobrou. 110% de crescimento. Né? De quando para quando, desculpa? De 2006 para 2021. Sim. 110% de crescimento. Então, 15 anos. Em 15 anos. E a projeção é que isso duplique, né, também nos próximos anos. Um ponto, trazendo até uma coerência de tudo que vocês estão trazendo aí, muito importante para entender e refletir, é que, de fato, não teremos emprego formal para todas essas pessoas. Sim. É fato, né? E um outro ponto importante é a gente entender assim, o que leva uma pessoa hoje a abrir um negócio, a empreender, a trazer um trabalho em outro formato informal, né, no mercado de trabalho. Existe um número muito alto hoje, eu não tenho esse dado aqui, da informalidade, né, do trabalho informal no Brasil. E um ponto muito preocupante é que essas pessoas elas costumam abrir muitas vezes empresas que eles chamam de empreendedorismo de subsistência, que era aquele empreendedorismo que muitas vezes vem sem gestão, sem uma base, sem né? pilar, sem né? pilar. Qualquer pilar, não tem pilar financeiro, e às vezes não tem pilar de gestão. Exatamente, porque às vezes ele vai, ele ultrapassa a questão da subsistência, é o empreendedorismo de necessidade. Exatamente. Né? Porque às vezes você tem até pessoas que, vamos dizer assim, já tem, até pela idade, pela caminhada, já tiveram uma estrutura, uma base financeira, mas não estão absorvidos ali pelo mercado e vão em busca desse empreender. Só que como não tem gestão, não tem nada, muitas vezes até essa base financeira que ele teve, que ele criou, se perde aí no meio do processo. Né? Exatamente. Então, esse é um primeiro grande desafio que nós temos, né? Como propor, por exemplo, uma formação e um interesse também individual e coletivo dessa sociedade que precisa se desenvolver para lidar com estas questões de trabalho, né? De emprego, de serviço, de produto no mercado, enfim. Aquilo que cada um vai trazer ali com a sua expertise, numa vertente de que não terá vagas para todos, né? Então, como que desenvolvemos isso em termos de educação ao longo da vida, que também é um ponto muito importante, porque o aumento dessa informalidade é um fato, isso vai acontecer e já é real hoje, né? Então, e trazendo esse ponto que a Carlinha colocou, a respeito da importância do empreendedorismo após os 50 anos, né, nós temos aí vários exemplos de grandes empresas que foram criadas por pessoas mais velhas, né? E isso aponta exatamente um ponto que é desconsiderado, que é a valorização da experiência, do conhecimento ao longo da vida, da quilometragem andada, né, que resume isso tudo. Então, trazendo o ponto que a Fabíola colocou, por exemplo, um grande desafio hoje é como é que a gente absorve no mercado de trabalho uma força jovem que sim tem a sua potência. Eu acho que falar de etarismo é também combater o preconceito ao contrário. Sim, eu também sou defensora dos jovens, assim como eu sou defensora dos mais velhos, porque os jovens trazem consigo um potencial criativo, uma força muito grande, uma coragem, um conhecimento atualizado, ousadia, né? E na contrapartida, ou na mesma partida, vem a pessoa mais velha com a sua experiência, com a sua potência também de conhecimento acumulado ao longo da vida, com uma maturidade que a pouca idade geralmente não vem associada, né? E maturidade não tem a ver com idade. Conheço pessoas mais jovens muito maduras. Mas é fato que a caminhada te traz experiências que te trazem aprendizados. Te traz recursos. Existe aí um fato. Então,
como que a gente aloca essa intergeracionalidade, essa palavra é o futuro do trabalho, como é que a gente aloca essa intergeracionalidade, essa conversa entre ambas as gerações, porque não são duas, são várias, tá? São várias. São várias. São várias. Um episódio, Isso, eu ia comentar isso. Exato. A gente falou sobre gerações e falou sobre esse momento, né? Que nunca antes na história a gente teve tantas gerações convivendo ao mesmo tempo no mercado de trabalho. E então, é um desafio. Dentro das empresas. É um desafio gigante, porque como que você entende o comportamento, que eu acho que é uma questão importante, o pensamento, a construção de entendimento de mundo do meu filho de 8 anos é totalmente diferente da minha, que tenho quase 40. Então, como é que você vai estruturando um ambiente saudável, com crescimento, com respeito, com troca, com tantas linguagens e com tantas gerações presentes, né? Então, eu acho que combater hoje, lidar com essa questão do etarismo em todas as esferas sociais é o primeiro ponto para a gente abrir uma nova perspectiva de inclusão social das pessoas 50 mais. Não tem outro lugar. Por isso que eu sou uma ativista dessa causa. E como que faz para eu virar uma ativista dessa causa também? Olha, ativista, eu falo com meu filho, você tem 8 anos, mas deixa eu te contar, um dia você vai ser idoso. Um dia você vai ter 40, 50, 60, quiser, não. Se Deus quiser. Então, essa causa é sua. Essa causa é do nosso vizinho de 30 anos. Porque a causa, cada causa tem suas representatividades, concordam? Sim. Perfeitamente. A causa precisa negra, de materialização, né? A causa negra, a causa feminina, a causa das pessoas com deficiência, enfim, todas as causas são totalmente legítimas. A causa do envelhecimento é de todos que estão vivos, respirando. Sim. Né? Deixa só trazer para a mesa, porque assim, money talks, né? Dinheiro fala. Se ainda, né, existe uma falta de conhecimento, né, sobre isso que a gente está conversando aqui, né? Existe um termo, economia prateada, né? A gente fala muito, que é a economia prateada. A economia prateada é o consumo de nós, cabelos prateados, né? Sim. Aqueles que assumem, aqueles que não assumem, todo mundo acima de uma certa idade. No Estadão, uma matéria antiga, de 2021, disse que a economia prateada no Brasil já move 1,6 trilhão por ano. É suficiente para todos entenderem que o potencial desse mercado? Que é um mercadão, né? Que é um mercadão, que tem muito dinheiro, que quando a gente chega numa certa idade, a gente super se mima, né? Sim. Porque temos aí uma história de vida e uma história profissional, isso, óbvio, estou dizendo de uma camada social, né? Que, no geral. Que tem dinheiro, porque se passassem e se soubessem melhor, né, Gi? Sim. Como lidar com a saúde financeira ao longo da vida, chegariam, né, nos 50 mais, nos 60 mais, com saúde financeira, com saúde emocional, com saúde física, e eu acho que essa é a causa que você é ativista, né? Mas, Fabiola, fica aí o número. Quando as pessoas falarem com você, mas 50 mais, né? Pessoas invisíveis, ok, você está fazendo invisível 1,6 trilhões por ano. Eu acho que... E é um negócio muito interessante também, porque, né, independente dessa caminhada, essa pessoa conseguiu ter essa saúde financeira ou não, se isso é um recorte maior ou menor, tem características desse consumidor, né? Eu trabalho muito com comportamento do consumidor, tem características desse consumidor que são muito específicas, né? Que as empresas, as marcas, né, e o mercado desconsidera às vezes, né? Então, é um consumidor que vai estar disposto a investir um pouco mais em saúde, porque ele já tem uma idade que ele vai se preocupar mais com esse tipo de investimento, seja qual for a disponibilidade que ele tenha. É um consumidor, dá uns highlights aqui,
é um consumidor, né? Nós fizemos uma pesquisa, né, Carlota, mostrando isso, né? Que assim, esse consumidor, a gente chamou a nossa pesquisa lá de No Age, No Logo. É um consumidor que ele já está disposto a ir para itens onde tenha mais conforto, mais identificação com marca e um melhor atendimento. Ele já se dá o luxo de abrir mão da coisa... Da ostentação e do... que carrega como valor status, por exemplo. Isso. Ele já pode abrir mão disso e ele... Não é mais valor, E eu acho que tem essa coisa que é da maturidade também, que as marcas têm muita dificuldade de perceber, que é um consumidor que já não precisa ir com a manada. Ele já não tem essa necessidade, né? A quilometragem dele ali já trouxe para ele um amadurecimento. E se ele virar e falar, não quero isso, tá todo mundo fazendo, mas eu não vou fazer. Exatamente, a gente vai caminhando e vai abandonando algumas coisas que a gente não quer, né? Isso eu acho que faz parte do envelhecer, você vai escolhendo mais, né? É óbvio que eu tô falando assim, pelo menos deveria ser dessa forma, né? Você ter essa liberdade de escolher mais o que você quer, o que você não quer. Seus hábitos de consumo mudam. Eu penso, Fabíola, que inclusive, o passar do tempo que faz com que tenhamos tido oportunidade de aprender a fazer melhores escolhas. Sim. Um processo de aprendizado. Né? E aí esse é o grande desafio. Vou passar para a Gi também. Fiquei curioso da sua opinião sobre isso, né? Como a gente está aqui também falando para os profissionais de marketing aí. Sim. Esse é o grande desafio que eu vejo para as marcas, porque tem muito a coisa hoje, mesmo quando a gente fala de nicho, as pessoas querem usar conceitos de massificação, que é olhar, mesmo falando de nicho, que é olhar todo mundo igual, né? E quando a gente chega para esse mercado, tem particularidades que às vezes as marcas não querem mergulhar, né? Assim, porque realmente dá mais trabalho, só que como a Carla colocou aí, pode dar muito dinheiro. Né? Olha, vou complicar essa situação só um pouquinho mais. Então vamos embora, a gente gosta. Em 2030, daqui 7 anos, o número de idosos no Brasil vai superar o número de jovens. Isso é um dado real já. Ou seja, já está na nossa porta. Já tá. 7 anos, gente. Tá batendo aí, tá? 7 Exatamente. anos. Vou até pedir, Gi, para a galera que está assistindo aí, atenção nisso. Repete para a gente esse número. A partir de 2030, os idosos vão superar o número de jovens no Brasil. Isso é fato. Só completando, mais um dado. Pessoas com mais de 65 anos são 17% da fatia dos 5% mais ricos. Ou seja, na população geral, a fatia de ricos é menor e quando você segmenta a população em 65 anos, a riqueza aumenta. Tá dando para entender, gente? Money Talks? Números não mentem? Não. Né? Desculpa, gente, mas... Então, o Brasil vai ser o 5º país mais envelhecido do mundo. Uau. Esse dado é muito incrível, porque nós estamos envelhecendo numa velocidade num país subdesenvolvido, e aí que eu estou complicando a história um pouquinho mais, que eu vou trazer um outro lado de tudo isso que vocês estão trazendo, que é como um crescimento do envelhecimento de forma acelerada num país subdesenvolvido traz problemas muito sérios e muito mais básicos do que esse que vocês colocaram aqui. O envelhecimento no Brasil hoje ele é empobrecido. A maioria das pessoas velhas no Brasil não tem condição básica de vida. Então, a gente está falando de pessoas que envelhecem sem lugar para viver, sem comida, sem a saúde, sem o básico mesmo, né? Falando aqui das questões vitais. E esse é um dos maiores desafios, porque temos essa parcela que tem, sim, um poder aquisitivo, isso é fato? Fato. Mas tem um número absurdo de pessoas que vão envelhecer sem a menor condição disso. E é claro, a gente vem aí com os desafios gigantes desse lugar, né?
que se você quer trazer uma informação para essas pessoas que têm condição de pagar, é uma coisa. Como trazer uma informação de um combate ao etarismo e a necessidade de ter dignidade para envelhecer bem a toda essa população brasileira que não tem hoje essa dignidade. Trazer isso em pauta em termos de políticas públicas, em termos de conversa multissetorial, que eu acho que é o único lugar onde nós vamos conseguir transformação social de fato. Mas eu não acredito, isso é uma posição minha, polêmica, eu não acredito na política pública sem a política privada. Claro, nem eu. Tanto é que uma das questões mais importantes para a gente ter uma transformação social é o envolvimento coletivo da rede privada, do terceiro setor, dos cidadãos individuais e também do poder público. Não tem transformação social sem o envolvimento de todos os setores. Por isso que eu falei, é uma transformação intersetorial. Não existe política pública, por exemplo, que dê Gente, não tem. Isso aqui gente, vou olhar para ali. Não vai existir política pública gratuita que vai conseguir suprir o envelhecimento no Brasil. O setor privado precisa se envolver, o terceiro setor precisa se envolver, profissionais liberais precisam se envolver, toda a sociedade precisa se envolver. E Gi, fala um pouco mais, porque eu já não me lembro se você comentou no começo que você tem um negócio. Sim. Né? Você é empreendedora, além de ativista, você é empreendedora na área de envelhecimento, vou chamar assim. Fala um pouco mais dos desafios, porque assim, entendo e concordo totalmente que é um problema coletivo e as soluções terão que ser coletivas. Para problema coletivo não tem solução individual, não isolada. Mas eu ainda enxergo uma grande questão que é de mentalidade. Né? E você lida com isso no seu dia a dia do seu negócio. Como é lidar com uma mentalidade que eu vou colocar, para mim, é a primeira. De uma sociedade jovem-cêntrica, num país jovem, outras economias, outros países tiveram historicamente um processo que os ensinaram. A gente ainda a gente ainda está no pré-primário, digamos assim, né, como nação. E como que são... Quais são esses, o que você faz para quebrar esse modelo mental de uma sociedade muito jovem, jovem-cêntrica, voltada para o jovem, que valoriza o jovem e que, na minha visão, coloca os 50 mais como invisíveis. E aproveita e conta o que você faz, o que é esse trabalho. Porque isso daí, iniciativas, né, aí como a sua, são muito importantes e até para além de dar visibilidade, mas para colocar na prática mesmo, né? Trazer soluções na prática. E você falou um negócio que eu também acredito muito e que essa questão da participação do privado, no público e tal... Hoje a gente está aí com a questão do ESG, a gente está aí com o capitalismo consciente crescendo, quer dizer, as empresas e marcas, os profissionais de marketing, aí, né, os empreendedores para os quais a gente está falando, a gente coloca muito aqui esse entendimento que o negócio hoje ele tem que ser para além do lucro, né? Ele tem que olhar quem está em volta, ele tem que olhar a sociedade, ele tem que olhar quem está, todos os stakeholders ali, né? Como a gente fala, todos os atores que estão nesse processo. Então, na hora que a gente traz e puxa também, né? Essa questão, deixando claro, o público tem que estar junto com o privado para que a gente possa encontrar soluções que são soluções de longo prazo. Isso também está muito alinhado com toda essa construção, quando a gente fala de negócio, com toda essa construção de marca que vem para o futuro, né? De marcas mais conscientes, de empresas mais conscientes também. Só antes de você pegar a palavra e discorrer, eu tô aqui pensando uma coisa, né? Porque a gente fica falando de inclusão.
As inclusões que as empresas estão trabalhando, elas passam muito pelas questões de etnia, das mulheres, de cotas, de preferências sexuais, digamos assim, e ninguém fala de incluir o idoso. Pouquíssimas. Então, eu estou pensando assim, se a população está envelhecendo pobre, isso me bateu aqui como indivíduo, tá? Eu estou falando como indivíduo. Se a população está batendo pobre, tá envelhecendo pobre, eles precisam trabalhar. Precisam. Sim, eles ser precisam inseridos. trabalhar. E eles têm força para trabalhar. Há uns anos atrás, eu fiz um trabalho numa comunidade lá na Serra aqui, com algumas mulheres, né? Numa casa lá, e eu fiquei muito impressionada com esse grupo, que era um grupo de mais ou menos umas 30, talvez idosas, assim. Acho que 5 conseguiram se aposentar. É sobre isso, tá? É sobre essa estatística. Quando eu trago aqui a questão do envelhecimento de subsistência, é sobre isso. Porque quando a gente vai num ambiente onde a gente tem ali pessoas que tiveram acesso a estudo, cultura, enfim, privilégios sociais, nós temos uma estratificação muito diferenciada desse envelhecimento, né? É o que a gente chama dessa pluralidade do envelhecimento. Hoje a gente tem um envelhecimento muito plural no Brasil, mas a prevalência é esse de subsistência, infelizmente, porque é o que a nossa população é. A população que tem acesso a um financeiro elevado é um mínimo, né? São poucas pessoas. Então, tentando responder tudo que vocês colocaram, vamos por pontos aqui. Eu fundei o Motivato em 2016, né? Eu tenho uma sócia que é a Patrícia, que também é terapeuta ocupacional, maravilhosa. E foi um grande desafio fundar essa empresa em 2016, numa época onde as pessoas não queriam também falar sobre envelhecimento. E quebrei bastante paradigmas, como a Carlinha falou. Fizemos coisas assim diversas. Primeira turma de danças urbanas de Belo Horizonte, 60+. Fizemos até workshop de ensinando mulheres 60+ a entrarem em aplicativos de relacionamento. Enfim, coisas incríveis assim fizemos, né, nesse passado próximo aí. E algo que eu penso que é essencial nessa quebra de paradigmas é você entender assim o comportamento dessas pessoas, né? A evolução do envelhecimento social no Brasil e no mundo, né? Quando eu nasci, a minha mãe tinha 42 anos e o meu pai 52. Se vocês verem a foto da minha mãe comigo no colo, recém-nascida, vocês vão falar, sua avó? Nós ganhamos muitos anos de vida, né? Com a tecnologia da medicina, com o avanço, né, de toda essa estrutura vital, mas nós não evoluímos na mesma velocidade em termos de comportamento, mentalidade e em termos de inclusão social. Nós somos primários nesse lugar, tá? Primários. Preconceitos muito básicos ainda prevalecem na sociedade a respeito de envelhecimento, né? E falando, eu hoje mesmo mostrei para a Carla um post que a gente fez no Motivato a respeito da desigualdade e do preconceito etário em relação aos gêneros, né? A mulher que envelhece, ela é extremamente marginalizada. E se ela for pobre e negra, ela tem um combo de preconceito. Tá? Sim. É importante a gente falar sobre isso. Nós temos envelhecimentos plurais no Brasil, envelhecimento de quem é pobre, de quem tem deficiência, né, de quem é uma pessoa com deficiência, de quem é negro, de quem é mulher, com esse combo todo, inclusive. Então, falar de envelhecimento e quebrar paradigmas numa sociedade brasileira, por exemplo, tão plural, tão desigual, né, é um desafio imenso. Porque quebrar paradigma numa sociedade onde eu sei que tem acesso ao básico, à qualidade de vida, a bem-estar,
a isso aqui que nós estamos agora usufruindo maravilhosamente bem, articulando palavras, como é que eu falo de qualidade de vida para uma pessoa que mal tem um macarrão para comer? Como é que eu falo a importância de uma atividade física? Como é que eu falo que essa pessoa ela precisa se alimentar bem, fazer atividade física, ter um lazer de qualidade, etc., se ela não tem o básico? Então, quebrar paradigmas, para mim, primeiramente a respeito de envelhecimento, é a gente entender como que nós podemos ofertar dignidade para as pessoas envelhecerem. Isso é o maior paradigma que a gente precisa quebrar no Brasil hoje. E isso eu estou falando assim, de um lugar de ativista, de uma pessoa que tem uma empresa privada. A minha empresa é uma empresa privada, né? Por isso que eu acredito também, como você, Fabiola, que todos precisamos, como indivíduo, como coletivo, como poder público e terceiro setor, todos estarmos articulados para conversar sobre como a gente vai entender essa história toda. Os desafios são hercúleos. Muitos. Né? Hercúleos. Eu tô pensando... Os desafios são hercúleos. Eu acho que um ponto importante da gente colocar aqui também é essa visão de longo prazo. Né? A gente está aqui levantando mesmo essa bola e trazendo, né, todas essas reflexões para a turma aí que está nos ouvindo e nos assistindo. Tem hora que fala, meu Deus, é tanta coisa, né, para fazer. Mas é importante a gente ter essa visão de longo prazo, que é assim, a gente tem que começar a resolver todas essas questões, tem que começar essa jornada aí. E ela não tem prazo para acabar, não. A vida toda, né? A gente vai ter que fazer. Tem um ponto ainda agora mais crucial que eu queria trazer para vocês, na questão do marketing especificamente, que é um assunto que a gente dialoga muito entre os especialistas. Existe uma dificuldade muito grande de entendimento e de respeito também, até no marketing, tá? Propagandas, linguagens, expressões, nomenclaturas. Nossa, é infinito, tá? Eu participo de um grupo específico de especialistas lá de São Paulo, onde a gente fez um documento, inclusive, para disparar para os jornalistas, para eles pararem de usar expressões preconceituosas, etaristas e tal, que a gente vê com frequência em matérias de jornal, em propagandas, em novelas e etc. Tá? Mas isso é um pouco, acho que, ignorância também. Ignorância. Sim, mas é estrutural. É estrutural. Aprendemos assim, e se não conversarmos sobre, e se não falarmos, e não expusermos, continua assim. Continuaremos assim. Né? Acho que é o letramento, né? Que também existe, né, o letramento racial aí, mas acho que o letramento do envelhecer, de lidar aí, né, o letramento contra o etarismo também, né? E aí, respondendo duas perguntas que vocês fizeram que eu não respondi ainda, que eu vou estruturando o pensamento assim, gente, não, que é muita coisa. Fica à vontade. A da Carla e a da Fabiola como ser uma ativista. Como eu hoje, por exemplo, no Motivato, eu consigo trazer um pouco de solução a respeito da quebra de paradigmas. Da seguinte maneira: eu só acredito em alguém que, de fato, queira fazer uma diferença nessa situação toda, trazendo uma coisa que chama-se educação em longevidade. E isso é algo que nós precisamos entender a longo prazo. Precisamos falar sobre isso nas escolas, nas universidades, aqui, na padaria, no supermercado, por aí afora. Educação em longevidade é você entender que cuidar da vida na sua amplitude, né? Quando a gente fala de saúde integral, que é a especialidade do Motivato, aí respondendo a sua outra pergunta, o que a gente faz? Hoje o Motivato tem serviços que desenvolvem a promoção da saúde, o autocuidado integral na construção da nossa longevidade saudável. Então, nessa perspectiva, a gente traz vários serviços para mulheres, porque a nossa especialidade é em saúde da mulher 40+. Então, a gente traz esse olhar atento ao processo, não esperando que o adoecimento chegue, mas é uma transformação, uma quebra de paradigma do modelo médico atual, na qual espera-se adoecer para curar. No nosso caso, não. A gente cuida para envelhecer bem. Então, isso é uma quebra de paradigma muito grande, que o Motivato hoje traz. Quebrar paradigmas sobre envelhecer é você, lá atrás, na sua infância, você começar a perceber que
o básico da vida, saúde vital, saúde emocional, saúde cognitiva, saúde de conhecimento, saúde relacional, isso é algo que não é construído da noite para o dia. Isso é ao longo da vida. E quando você vai entendendo essa amplitude do autocuidado de uma forma integral, educacionalmente, né, quebrando essa base do preconceito etário, aí sim a gente começa a ter uma conversa mais pautada no plural, que é o envelhecimento. Eu tô aqui me peguei pensando enquanto você falava, Gi, e acho que Luciano, de maneira inconsciente mesmo, faz, mas eu me peguei pensando aqui o quanto de exemplo eu deixo de envelhecimento para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para as pessoas que convivem comigo. Né? E eu acho que esse também é um caminho de educação, né? Sim. A educação pelo exemplo. Eu fiquei aqui, gente, eu talvez seja uma ativista do etarismo sem saber que eu sou. Exatamente. Mas é super. Eu tenho certeza. Porque assim, intuitivamente, né? Sim. Intuitivamente, eu desde sempre, sem pensar no longo prazo, eu sempre primei muito por autocuidado, pela minha saúde. Não só física, mas mental, mas financeira também, né? E sempre com um modelo mental de gente que é do planejamento de longo prazo. Né? Eu acho que esse programa aqui... eu ia falar exatamente isso. A gente está aqui também para ser esse ativista, né? Na hora que a gente tá aqui num podcast, né? No Age, e só com profissionais de marketing 50 a mais para poder falar para as pessoas, eu acho que esse movimento do dia a dia mostra muito isso, né? Eu também brinquei outro dia lá em casa mesmo, né? Que tenho filhos de 18 e de 15, não sei o que a gente estava falando. Aí eu fiquei brincando, né, sobre isso. Falei, não, mas tá vendo? Eu tenho 50 anos, mas eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um podcast junto com os meus amigos, 50 também. Então, a gente tem trazer esse movimento também pro mercado, pro dia a dia. Esse exemplo né, ajuda muito a gente começar a raciocinar e ver de outra forma, né? Sim. Porque a gente aqui, até pegar como profissionais de marketing, quando a gente tinha 30 anos e falava de um profissional de marketing de 50 anos, a gente achava que era o Philip Kotler, o tiozinho lá, né? O senhorzinho. E hoje a gente chegou nesse lugar de 50 anos e agora a gente tem que falar para essa turma de 30 que, epa, não é bem assim. A gente está contribuindo de outra forma. Só jogar mais uma questão aqui para a mesa. Olha que legal. Ontem eu fazia, né, algumas pesquisas, né, para trazer dados atualizados e me deparei com uma denominação de negócios que eu não conhecia. O futuro da Silver Economy, a economia prateada, e a revolução das Age Techs. Já existe um setor, obviamente, nos Estados Unidos, que é o país que movimenta muito dinheiro, que está surfando tendências, como sempre, né, de consumo, mas já existe um setor de empresas de tecnologia que só lidam com a questão do envelhecimento. São de sucesso, já movimenta 4 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, quer dizer, de novo, Money Talks. E aí, eu quero trazer o outro, né? Até agora a gente falou muito das questões, né? Que são problemas, que são desafios, mas estão aqui oportunidades de negócio, né? Tem até um ponto nessa história aí que você está trazendo, muito interessante, que a maioria dessas Age Techs, elas são, isso eu sei, até por questões de conviver com várias pessoas de startups dessa área, infelizmente, são geralmente empresas que estão trazendo questões para doenças, tá? Soluções que tratam doenças. Não estou dizendo que não seja válido, super
Super porque, inclusive, hoje nós temos um número muito alto de pessoas mais velhas com doenças crônicas, porque as pessoas envelhecem mal. Isso né? Perguntar, né? Então, esse é o ponto que eu vou falar. A gente está num período de transição mesmo, né? Então, vocês estão entendendo, gente, que se a gente não fala de promoção de saúde, a gente não muda e não quebra o paradigma da inversão do modelo da cura, né? Perfeitamente. Então, eu acho maravilhoso EdTechs, mas eu vou achar maravilhoso o dia que eu ver EdTechs da promoção da saúde, incentivando a vida e a saúde, e não só a cura da doença, né? Porque, senão, a gente nunca vai sair desse looping. É um looping infinito, né? Até porque tem um recorte importante da gente fazer, quando a gente fala também da questão do comportamento e dessa questão, né, do envelhecimento, das EdTechs aí e tal. Eu gosto muito do termo, mais do que só envelhecimento, e não é um preconceito, mas eu acho que o termo amadurecimento, ele se torna mais abrangente. Porque quando a gente vai aí para essa questão, né, a gente falou dados aqui das pessoas 40 mais, 45 mais, 50 mais, quer dizer, as necessidades e o momento de um 40 mais é uma, de um 50 mais é outra, de um 60 mais é outra, de um 70 e de um 80 também. E às vezes a gente coloca tenta colocar, né, como sempre, tudo na mesma caixa, no mesmo pacote. E não eu acho que quando a gente fala também da economia prateada, da Silver Economy aí, eu acho que tem uma oportunidade muito grande para esse olhar individualizado, né? Quer dizer, o que esse 40 precisa, o 50, o 80, porque aí você tem um recorte muito mais interessante. E não é só para a economia, mas dentro das necessidades mesmo de cada faixa etária, de cada momento da vida, né? Eu queria te fazer uma provocação, Gi. Sobre isso eu também quero comentar. Vamos comentar. Mas uma provocação interessante é o seguinte: quando a gente trabalhou, né, a gente que trabalha muito com o comportamento do consumidor, veio a questão da pandemia. E aí, antes, se vocês olharem os recortes, estava vindo muito essa coisa como é que fala? Tentando pegar o amadurecimento e ainda jogar para a juventude, né? Que, na minha opinião, também é uma forma de etarismo. Então, é aquela história... os 50 são os novos 30? Não, 50 é 50, gente. Me ajuda aí. E vinha muito nessa pegada. Quando veio a pandemia, né, os 60 são os novos 40, veio a pandemia, os 60 teve que entrar no grupo de risco. E aí, peraí, nossa, mas não eram os novos 40 e agora eu tô no grupo de risco? Eu sou, né? Quem eu sou e tal. Eu acho, essa provocação que eu queria colocar, porque eu acho que esse lugar também da pandemia, a hora que você pegou aquele 60 que estava querendo achar que tinha 40, colocou no grupo de risco, teve também um lugar interessante que é assim, as pessoas acordaram para essa questão da saúde e da saúde que vem com o tempo, o cuidado que vem com o tempo, que é inerente. O meu corpo é um corpo de um cara de 51 anos. Não adianta eu querer achar que não. E aí eu vou ter que ter cuidados para isso. Né? Então, eu acho que tem uma provocação do mercado começar e das próprias pessoas saírem desse lugar que às vezes também vem um mercado querer colocar, né, desses novos, não tem novos, não sei o quê. Eu sou hoje uma pessoa de 51 anos contemporâneo, estou vivendo o meu tempo de 51, por exemplo. Mas Lu, deixa eu só complementar. Quando eu estive numa iniciativa, né, de uma startup que era voltada para a saúde, mas que o projeto original começou sendo uma startup de cuidados para 60 mais, e, enfim, tive um pouco no mercado, né, da saúde, o que a Gi traz é muito impactante. Hoje, o resultado da nossa idade hoje, física, mental, né, emocional, é resultado da nossa história. História como sociedade, história como indivíduos. Quando a Gi coloca, né, que o sonho dela é a gente começar a
conversar de envelhecimento no dia que a gente nasce, porque a partir desse dia Exato. a gente está envelhecendo, né? O que eu vi acontecendo, Lu, quando a gente lidava com as questões, né, de saúde física, é que existem corpos físicos que, em função de todo esse cuidado que a Gi coloca, que é uma mentalidade oposta do que a gente vive hoje em sua grande maioria, existem corpos físicos de 50 anos de idade com 50 cronológica, com idade corporal de 30. Uhum. A tecnologia, a maneira como a gente pode viver, pode nos colocar neste lugar de números, e eu estou pegando um único parâmetro, número. Um corpo de 50 hoje pode ter a saúde de um corpo de 30 anos. Né? O que me leva a uma provocação para a Gi, que a gente até conversava antes, que você colocou aí, 40, 50, 60, 70, a gente conversava que a Gi percebe que, independente desse label, idade, número, porque eu sempre falei, idade para mim é só um número, é detalhe. E número a gente ignora, porque o seu número pode ser diferente do meu, é 50-50, mas né, a gente é completamente diferente. A Gi falou uma coisa interessante, que independente de uma certa faixa etária, hoje vivemos dores iguais, né, Gi? Sim. Dores iguais. Tudo isso que a gente está falando aqui se resume na questão da pluralidade do ser mesmo, né? Uhum. Assim como a Carla falou que uma pessoa de 50 pode ter uma saúde de 30, uma mesma pessoa de 50 pode ter uma saúde de 70. Sim. Se ela não Sim. se cuidar, né? Exatamente. E é o que a gente vê na grande maioria. As pessoas estão bastante adoecidas fisicamente e também psicologicamente, porque elas não se Perfeito. cuidam, né? Então, quebrar esse paradigma, né, da fala do marketing para adequar para essa situação, por exemplo, da sociedade, é entender primeiramente coisas muito básicas sobre o envelhecimento, né? Não é nem coisas muito complexas, não. Se o marketing começasse a entender um pouco mais sobre essa pluralidade das pessoas, né? Eu, particularmente, tenho uma crítica muito grande a essa minúcia que o marketing começa, às vezes, a trazer, que é o copo para idoso, a caneta de idoso, é o celular de idoso, é a blusa. Não, gente, o mundo para o idoso viver bem é um mundo para qualquer pessoa viver bem. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Excelente. Eu vou dar um exemplo. Eu, às vezes, não enxergo as coisas. Eu tenho 40 anos, enxergo super bem, mas tem hora que a letra das coisas é pequena. Eu não dou conta de atravessar o tempo do sinal, às vezes, ali na Afonso Pena. Queria um tempo maior para atravessar? Não é o idoso que precisa, não. Somos todos nós. A calçada que o idoso cai, quebra uma perna e fica internado e morre, é a mesma calçada que eu também já tropecei e já fraturei um pé. Então, uma calçada boa não é uma calçada boa para o idoso. Uma roupa confortável não é uma roupa confortável para o idoso, é uma roupa confortável para todos. Então, não existe tênis para idoso, não tem tênis para... Vocês estão entendendo o ponto que eu estou colocando? O marketing Sim. precisa entender isso. Eu te entendo, Eu estou Gi. entendendo e acho que ainda tem uma caminhada tão longa. Tem. Tem. Eu tô aqui ouvindo e internamente me lamentando porque tem uma caminhada longa. Aí já me dá vontade de ser ativista para ver se essa caminhada encurta, porque o negócio está na nossa porta. Tá. Daqui 7 anos Daqui a 7 anos que a pirâmide inverte. que a aí, pirâmide inverte. As pessoas estão sabe? preocupadas, assim, de que tem que ter isso e aquilo. Gente, é melhoria urbana, social, política, econômica que favorece todo mundo. Quando a gente fala de ter mais respeito, mais adequação nos espaços para ter uma mobilidade, uma possibilidade maior das pessoas circularem socialmente, porque isso é um impedimento do maior problema que os idosos têm hoje. Isolamento social. Sim. Às vezes eles não podem ir porque não tem como acesso, ir não e tem nem... como se mover ali naquele lugar, né?
Deixa eu ser a portadora das boas notícias, né? Minha vida inteira profissional, né? Trabalhei sempre muito com pesquisa de mercado. E quando as pessoas me falavam, Carla, o que você faz? Eu geralmente falava, sou portadora das más notícias, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa de mercado para uma marca grande, né? As pessoas com todas as suas camadas e seus vieses esperam e o que a gente ia entregar, geralmente, na pesquisa de mercado, de fato, olhando para as pessoas e genuinamente entendendo, a gente só dava uma notícia, né? Sim. Em função. Mas deixa eu dar uma boa notícia. Estava lendo aqui numa reportagem, depois a gente pega, talvez, bússola da Exame, que, olha que bacana, Fabíola, eu sou dessas que olha para o que está acontecendo. Para ajudar a desenvolver esse mercado ainda incipiente das EdTechs, foi criada a Silver Hub, a primeira aceleradora de startups na América Latina para o mercado da longevidade, com mentoria e investimento voltados às EdTechs, auxiliando-as desde o early stage, o comecinho, até a consolidação de mercado. Olha que legal. Legal. Né? O que eu penso que a gente vive hoje, né? E que eu vou ser, né, de novo, sempre trazer isso para a mesa, é porque a gente conversa, a gente vê iniciativas, né? Imagino que na época dos meus pais, dos meus avós, ninguém falava sobre longevidade. Não. Ninguém tinha essa causa, ninguém era ativista, ninguém conhecia os números, ninguém conversava sobre. Não. Com certeza não. Isso é muito legal de falar, que é o seguinte, toda mudança social, ela vai para o extremo para depois ela chegar no equilíbrio. Entenda o que eu vou falar. Isso é muito legal e não importa que, de repente, essas EdTechs hoje só estejam falando de doença. Sabe por quê? Estão falando. Daqui a pouco chega nesse equilíbrio e outras pessoas vão trazer também outras vertentes. Da mesma forma que não importa que o marketing hoje fale dos extremos do envelhecimento também, que é o que ele traz. É o idoso maratonista, é a mulher do corpo sarado aos 70, porque é só isso que o marketing traz, tá? É a mulher que não fez um procedimento e que tem uma juventude aos 80. É só o megalomaníaco e o excesso que vem pra mídia, né? É só o idoso colocado no lugar jovem, né? Exato. O holofote é pro idoso que é jovem. Exato. Assim, o que eu penso que a leitura que o marketing está fazendo, né, e profissionais que estão nos escutando, vamos mudar isso, não é trazer o idoso para o lugar de jovem. É tratar o idoso com respeito no lugar onde ele está. Que ele habita. Que ele habita. Que ele se sente representado. Isso para mim agora, eu confesso, está ficando muito mais lógico. Depois desse bate-papo nosso, está ficando muito mais lógico. Fabíola, vai lá. Que aí é marketing geral, enxergarmos as pessoas como elas são. Sim, exato. E aceitarmos os lugares plurais que a gente fala. Exato. Sabe? O envelhecimento, ele é plural, porque somos plurais. Somos plurais. A gente tem uma questão aí prática, né? E que a gente falou um negócio assim, super importante. Iniciativas, né? Até aí o que a Carlota falou. Essas notícias são boas, sim. Por quê? Na verdade, entra dentro do que você falou de equilíbrio e processo. E o que eu falei de tempo, né? Para que a gente comece a falar e para que essa voz também tenha mais força, para que a gente comece a olhar de uma forma diferente, realmente, gente, primeiro vem o mercado e tenta colocar tudo numa caixinha para fazer aquela caixinha dar dinheiro. Exatamente. Né? É um fato. A partir daí, a gente tem condições de começar a fazer diferente. E aí junta tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que a Fabíola falou, que a Carla falou, que a Gi falou também, excelente aí sobre essa questão de falar do marketing, que eu vou falar aqui, que é da gente falar para os profissionais de marketing, para os empreendedores, para as pessoas que se interessam por esse tema, que ele pode até começar na caixinha, mas depois tem que abrir a cabeça, tem que ir para a pluralidade, tem que começar a ver as pessoas, ver esses indivíduos que são os seus consumidores. Para as marcas, para as empresas, isso às vezes toma uma dimensão que é difícil fazer, mas tem que ser feito.
Porque nesse processo aí, ao longo do tempo, é que a gente efetivamente vai conseguir enxergar esse consumidor como ele quer, merece, deve ser enxergado. Que ele se perceba também, como ele é, e que isso depois vai dar muito mais resultado. Seja o resultado do dashboard lá só financeiro, mas seja o resultado do que a empresa pode contribuir também para a sociedade. Sim. Mesmo que o desserviço da comunicação, muitas vezes, seja um desserviço, ele é um serviço. Que é isso que eu acabei de falar sobre as edtechs. Por mais que tenha ali só um recorte de doença e não de saúde, num todo, quando você fala uma fala não muito adequada, você está falando. Então, você está trazendo em pauta um assunto. Ontem mesmo, num grupo, a gente falava o seguinte... surgiu essa semana uma reportagem polêmica na Folha de São Paulo lá, e aí uma das pessoas falou assim, eu vou enviar uma carta a essa pessoa, a esse jornalista, e vou fazer as minhas colocações. Muito obrigada por ter trazido um assunto em pauta, mas olha, com algumas considerações. Aquilo, isso, não isso. Acho que isso poderia ser assim, isso poderia ser assado. Isso é ativismo. Quando você me perguntou também como ser ativista, toda vez que eu vejo uma situação inadequada, eu me posiciono. Não condenando, trazendo sugestões de melhoria. Falo, olha, que bom que você está fazendo isso, mas que tal se for daquela maneira? Mas, né? sabe, essa conversa nossa aqui, ela me trouxe um incômodo tão profundo, mas tão profundo no seguinte sentido. Eu causo isso nas pessoas. Tô brincando. Tá fazendo bem, tá fazendo bem. O incômodo profundo, principalmente nessa questão da necessidade, eu já falei isso, eu estou repetindo, mas me incomodou na necessidade das pessoas mais velhas terem um lugar de trabalho, de serem produtivas e receberem por isso, porque a gente vive num país que a maioria não tem aposentadoria, e quando tem uma aposentadoria ínfima que não dá para pagar o supermercado. Exato. Então, essa turma aí, quem está nos ouvindo, que pode ser de RH, que trabalha com inclusão, vamos incluir também essas pessoas, gente. Vamos incluir. Eu não acredito muito nessas coisas de cotas, não. Sim. Cota para isso, cota para aquilo. Eu acho que isso é um pouco... Mas é necessário. As cotas é um programa de redução de danos. Então, enquanto a gente não tem uma igualdade, se eu posso dizer assim, que eu também não acredito em igualdade, eu acredito em equidade. Enquanto a gente não tem uma situação equitária aí nesse panorama, a gente precisa ter essas cotas porque é uma política de redução de danos para você minimizar. Então que seja por cotas, que seja isso. Porque a Gi tem um ponto que que a gente volta no que a gente já estava falando, que é muito paradigma, é muito modelo mental para ser quebrado. E a cota é um compulsório de quebre seu modelo mental porque é necessário quebrar. Mesmo que você seja obrigado. Ainda que seja por obrigação, que é o que a Gi falou. A mudança, às vezes, ela precisa vir no radical, e eu não sou radical, mas eu entendo este lugar de chegar aqui para encontrar o equilíbrio. Para encontrar o equilíbrio. Porque não tem jeito. Às vezes a mudança de mentalidade precisa ser compulsória. E é o começo do movimento, né? Sim. Gente, a gente podia ficar aqui. Agora eu vou ser o portador da má notícia. Vamos ter que encerrar. A gente podia ficar aqui um tempão mesmo, mas eu acho que esse episódio tem que ajudar muito, né, a turma que está nos assistindo, nos ouvindo aí. É meio explodir a cabeça mesmo, né? Movimentar e pensar de forma diferente mesmo. E é um dos objetivos também do nosso podcast. Então, queria agradecer demais a sua presença, Gi. Eu que agradeço. Vou fazer aqui a rodada aqui para que cada um de nós, né? Vou deixar você por último para poder fechar, mas que cada um de nós dê a sua palavra final aí, né? Então, vou dar a minha para começar aqui o processo. Eu acho assim, que os profissionais de marketing, as pessoas, os empreendedores, as pessoas que estão interessadas aí no marketing, o recado que a gente pode dar aqui, final aqui com essa discussão é que entendam, né, sejam jovens profissionais ou pessoas que estão aí já há algum tempo no mercado,
entendo que cada um de nós também pode e deve dar a sua contribuição nesse processo, em relação à questão de combate ao etarismo, desse acolhimento, desse entendimento do amadurecer, do envelhecer. As empresas, as marcas e os profissionais precisam entender isso de uma outra forma, né? Isso está claro aí. E acho que como o marketing tem um papel fundamental nisso, quando a gente fala de comportamento do consumidor, de trazer essa discussão para dentro da empresa, de começar a aprofundar, de dar profundidade a esse debate. Então, marqueteiros aí, movimentem-se. Vai lá, Fabiola. Eu estou com o Luciano. Eu acho que marqueteiros, movimentem-se, empresários, prestem atenção nas qualidades da maturidade e vamos em frente. Vamos todos fazer o nosso ativismo aí, cada um na sua, mas cada um no seu quadrado, mas não ficarmos silenciosos nesse momento. Perfeito. Carlota. Vou me permitir, emocionada, agradecer a intergeracionalidade. Eu aprendi horrores em todo esse tempo que eu convivo com você. Obrigada, Gi. Obrigada por ter aceitado o convite. Linda. Gi, muito obrigado e com muita emoção aqui, né, nesse encerramento. Queria passar para as suas palavras finais também. Desculpa, só no age, gente. Cara, não tem idade. Não tem idade, é número. Não tem idade. Somos pessoas. Isso. O quanto eu já aprendi com essa pessoa aqui do meu lado. Obrigada de novo, Gi. Eu que agradeço e me emociono também, porque, primeiramente, que a Carla é uma pessoa maravilhosa, que eu amo, mas eu só acredito, de fato, numa transformação social quando existe diálogo, respeito e dignidade para a gente ser quem a gente é, né? E é sobre isso que eu acho que as pessoas precisam entender e se educar sobre a longevidade, né? Então, o recado que eu queria deixar final aqui é esse, assim, a transformação social, com essa inclusão sobre o envelhecimento que eu sonho e sei que muitas outras pessoas sonham, é esse lugar onde a gente seja respeitado por sermos quem somos, do jeito que somos, da forma que queremos viver, né, sendo respeitados dignamente como pessoa. E eu, de fato, não acredito, né, numa transformação que não venha por essa coerência entre todos os setores da sociedade, civil, privada, poder público e também do terceiro setor, né? Nós precisamos falar sobre intergeracionalidade nas empresas, nós precisamos falar sobre educação e longevidade nas empresas e nós precisamos falar sobre saúde na sociedade, né? Então, eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu sou convidada para palestrar em empresas, fazer projetos em empresas, em escolas e universidades, que às vezes me chamam também, porque é um assunto que eu tenho prazer em levar um pouquinho de conhecimento para compartilhar, para tentar fazer a minha parte, né, que eu acho que é isso, é um pouquinho de mim que transforma o todo. Então, a minha contribuição social é trazer essa mensagem para as pessoas, para quem ouvir, possa também entender que é uma causa sua, pertencente, de representatividade, se não hoje, daqui a um tempo. Obrigada, gente. Muito obrigado, Obrigada. Gi. Obrigada. Foi sensacional. E para você aí que estava nos ouvindo, nos vendo, muito obrigado aí também pela sua audiência. E você já pode nos maratonar, porque a gente já tem vários episódios aí no ar, hein? Então, até o próximo.